Olá pessoal, eu sou o Igor Fagundes. Hoje é 17 de janeiro, este é o canal Brasil Notícias. Oh, janeiro não, gente, meu Deus do céu, hoje é 17 de dezembro. Lembrei do Gustavo agora. Sábado eu coloquei 15 de novembro, agora eu coloco 17 de janeiro. Gustavo, eu corrigi aqui. Um abraço pra vocês, continuem ligados com a gente. Quero agradecer, no final de semana aí terminamos a semana com 4.200 inscritos, estamos começando a semana com 4.500 e poucos inscritos. Quero agradecer os mais de 200 inscritos que se inscreveram nesse final de semana. Quero agradecer os outros inscritos que fazem parte do canal. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E você que não fez parte ainda, se inscreve, aperta a notificação, dá aquela força bacana pra gente, comenta, compartilha, ajuda o canal. Bom, gente, esse final de semana teve uma pequena polêmica aí entre o Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, polêmica não, né? Quem criou a polêmica foi o jornal. Eu achei interessante aqui a forma que eles colocaram a matéria. Vamos ler aqui a matéria. O assunto é pena de morte. Deixa eu ver aqui. Pena de morte divide Bolsonaro e seu filho Eduardo, diz Le Monde. Bom, vamos à matéria. O jornal Le Monde, que acompanha de perto a sucessão presidencial no Brasil, lembra que o presidente eleito excluiu neste domingo 16 a possibilidade da adoção da pena de morte no país. Depois da publicação de uma entrevista de seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, que se disse favorável a um plebiscito sobre o retorno da pena. Em um Twitter publicado neste domingo, o presidente eleito Jair Bolsonaro declarou que a pena de morte, além de tratar-se de cláusula pétrea da Constituição, não fez parte de minha campanha. Assunto encerrado antes que... Cadê aqui? Assunto encerrado antes que tornem isso um dos escarcéis propositais diários. Escreveu. Bom, aqui só um resuminho rápido, né, gente? Pessoal, teve ontem o Eduardo Bolsonaro falou a questão que ele era favorável à pena de morte, tal. E aí o Bolsonaro depois, no Twitter, né, explica, porque houveram algumas repercussões a respeito disso, né, e aí ele foi lá e colocou, não, gente, isso aqui não vai... Não. Eu achei interessante a forma que ele colocou. Primeiro, é cláusula pétrea, né, foi uma das mentiras da esquerda e do PT antes, porque não se muda, não se põe ou tira pena de morte assim, no estalar de dedos, como o PT falou, dizendo que porque o Bolsonaro vai colocar pena de morte, vai matar todo mundo e vai ser aquele genocídio, que ele é genocida. Primeiro, eles esqueceram de explicar como funciona, né? Eles não explicaram, mas colocaram como se fosse fácil. Não é fácil. Bom, o Bolsonaro já deixa claro aqui que não, porque é cláusula pétrea, não pode ser mexida assim tão simplesmente, faz parte da Constituição. Outra coisa, ele falou assim, ó, não fez parte da minha campanha. Eu não prometi isso. Se eu não prometi isso, por que eu vou fazer aquilo que eu não prometi? Diferente do PT, que não promete uma coisa e faz outra. Ele está cumprindo tanto o que prometeu e até o que não prometeu, ele não está fazendo. Se ele não prometeu, não está fazendo. Então eu achei muito bacana essa atitude dele. Segundo, gente, aqui, é que a mídia é muito bacana. Aí os caras fazem um escarcéu danado com tudo, né? Para começar, eles já colocam lá assim que Bolsonaro, achei que Bolsonaro pena de morte divide Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Aí por isso que o Bolsonaro falou assim, não, vamos dar uma seguradinha aí, chega, vamos encerrar o assunto antes que comece o escarcéu. Porque daqui a pouco nós vamos ter matérias desse tipo. Pena de morte cria conflito entre Bolsonaros. Família Bolsonaro se divide por causa de pena de morte. Eduardo Bolsonaro contraria seu pai por causa de pena de morte. Quer dizer, a mídia costuma esticar um pouco as coisas aqui. O Eduardo Bolsonaro expressou uma opinião dele, que é natural. É porque a esquerda está tão acostumada a não ter o direito do contrário ou de expressar o contrário, que ele já não sabe mais o que é isso. Para eles, expressar o contrário já é motivo de briga, divisão. Mas eles vão se acostumar agora com isso porque está chegando a democracia. Eles vão aprender o que é democracia de verdade. A amplitude de ideias diferenciadas. Gostei dessa palavra, não sei nem se está certa. Vamos à matéria, continua aqui. Mais tarde, em entrevista à imprensa, ele disse que a questão não está na agenda e que reportagem puxa documentos do Itamaraty do ano passado. Ele foi à Indonésia ver como a violência diminuiu lá. Não está em nosso programa e ponto final. Zé Fini. Em uma entrevista publicada no jornal O Globo neste fim de semana, Eduardo Bolsonaro, filho do
presidente eleito, declarou ser favorável à pena de morte para certos tipos de crimes, como o tráfico de drogas. É o caso, por exemplo, da Indonésia, país onde o deputado esteve em 2017 e visitou uma prisão perto da capital, Jakarta. Jakarta que fala, eu acho. Essa política funciona bem por lá. Quando passeamos na rua, não vemos ninguém fumar maconha ou usar uma droga qualquer, argumentou. Os traficantes ou os homens políticos que desviam dinheiro público destinados à saúde, há uma série de crimes que merecem análise da aplicação dessa medida, acrescentou. Rapaz, eu vou dizer, porque lá na Indonésia é o seguinte, tráfico de droga, desvio de dinheiro, é forca, é bala, é fuzil. Agora eu pergunto para vocês, já pensou se essa moda pega no Brasil aqui? Se crime de desvio de verba, de dinheiro público, fosse considerado pena de morte aqui no Brasil, será que escaparia alguém lá no Senado, nos deputados, algum... Será que sobraria? Eu acho que é por isso que eles não querem pena de morte aqui, porque eles sabem que vão ter que morrer pelo menos umas 50 vezes cada um. Porque o crime, corrupção ali dentro é ferrada. Haja bala. O Brasil vai gastar mais bala com bandido. Deixa pra lá, vamos embora. Ai, meu Deus. A Constituição Brasileira de 1988 veta a aplicação da morte para crimes civis, exceto em casos de guerra. Exceto em casos de crimes militares cometidos em períodos de guerra. Ela foi abolida em 1889, nas ditaduras de 1937 e após a promulgação da Lei de Segurança Nacional de 1969, do AI-5, ela passou a ser adotada para outros crimes, possibilidade que foi revogada na revisão constitucional de 1988, 100 anos depois de ser revogada a primeira vez. Em sua entrevista, Eduardo Bolsonaro questiona se existe uma exceção para os desertores em tempos de guerra, por que não incluir outras exceções? Tá aqui a matéria, gente. A questão é a seguinte. Houve aí, né, o Eduardo Bolsonaro expressou a opinião dele, né? Alguns jornais quiseram fazer disso aí um estardalhaço, querer minar, né, dizendo que a família Bolsonaro se dividiram no assunto. Na verdade, não é se dividir, cada um tem a sua opinião, né? Isso é democracia e é isso que o Brasil precisa. E é isso que o Brasil não tinha até agora, né? Até agora não tinha. Eu espero que as coisas continuem nesse caminho. Quanto à pena de morte, se eu sou favorável ou não, eu só digo uma coisa. O cara que sofreu essa pena nunca mais cometeu crime. Vocês conhecem nos Estados Unidos ou nos países que o cara cometeu um crime e foi punido com a pena de morte? Você já viu dizer que o cara voltou e cometeu o crime de novo? É só o que eu tenho a dizer, mais nada. Gente, fui. Fiquem com Deus, a gente volta a qualquer momento. E estamos aí, por aqui. Isso não quer dizer, gente, que eu sou a favor da pena de morte, não, viu? Pelo amor de Deus. Fui!